Você já se deparou com uma situação tão intensa de medo numa criança, que às vezes se repete, aí você fica, mas isso é medo ou isso é frescura? Eu não estou conseguindo diferenciar, e não conseguindo diferenciar, eu não sei o que fazer, não sei se eu vou fazer certo ou errado. Pois é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Meu nome é Verônica Rosisca, eu sou psicóloga clínica infantil e estou aqui com você para te deixar mais empoderado para lidar com aquelas situações difíceis com crianças. Vamos lá? Bem, primeiro a gente precisa entender que o medo, ele é uma emoção natural, justa e útil. Como assim natural, justa e útil? Ué, todo mundo sente emoções no mundo todo. Até alguns animais sentem emoções também, sentem medo. Isso acho que a gente não tem dúvida, não é mesmo? Afinal de contas, muitas reações em que nós podemos ser atacados pelos animais pode ser porque nós assustamos eles e fizemos eles passar por medo. Mas enfim, esse vídeo não é sobre animais, né? É sobre nós, seres humanos, sobre nossas crianças. O medo, ele é justo e útil quando ele nos protege. Isso, o medo faz com que nós nos protegemos de situações perigosas. É ele que faz a gente avaliar se uma situação é ou não perigosa. Mas, para uma criança, para um ser humano pequenininho, que um dia fomos, as crianças elas têm medo de algumas coisas em que não fazem sentido para nós. O que significa isso, Verônica? Então, aquelas situações em que a criança faz aquele escândalo e muitas vezes ela não sabe dizer que ela está com medo, como que a gente vai traduzir isso? Porque afinal de contas, o medo é uma emoção natural, justa e útil. Sim, porque ele nos alerta de perigos. Isso acontece em todas as sociedades do mundo. Então, inclusive, vai acontecer na sua casa. Bem, a criança, ela manifesta esse medo intenso de acordo com a sua idade e acaba sendo compatível. Por exemplo, um bebezinho, ele pode ter medo de ruídos, ele tem medo da queda, né? Então ele se assusta e pode começar a chorar. Uma criança um pouquinho maior vai ter medo de pessoas que ela não conhece, que ela não está familiarizada, que a gente chama de pessoas estranhas. Ela pode ter medo também de se afastar dos pais, né? Ou das figuras mais que a deixam mais segura. Então esses medos acabam sendo comuns. Crianças têm medo de dormir em lugares diferentes da casa dela, por conta de cheiro, barulho, iluminação, tudo isso. As crianças são muito perspicazes em identificar essas diferenças, e todas essas novidades podem trazer medo para a criança. Então é importante que nós saibamos que isso pode acontecer. Quanto menor a criança, mais medo de coisas inesperadas ela pode vir a ter, tá? Mas sem aqueles medos clássicos, tipo ruído forte, barulho, pessoas estranhas, ambientes diferentes. Então, por isso que a criança fica tão assustada quando vai, por exemplo, a médicos, porque além de tudo, elas são manipuladas, né? Mexe no corpinho delas e elas acabam não gostando disso, sentindo medo. Se ela estiver perto dos cuidadores principais dela, que incluem os pais, ela vai se sentir mais segura e vai passar a ser mais colaborativa. Ok, não é desses medos necessariamente que a gente está dizendo. Mas nós estamos dizendo daquelas situações em que nós esperamos que a criança tenha uma resposta ok, uma resposta adequada, e ela começa a fazer aquele escândalo. E muitas vezes a gente cai na das crianças, e aí a gente fica na dúvida, mas eu devo fazer ela enfrentar ou eu devo fazê-la recuar? Eu devo protegê-la como? Como que eu vou proteger melhor o meu filho? Será que se eu ensinar ele a se afastar, eu não vou estar deixando ele ser um covarde, um inseguro? O que eu vou estar fazendo? Se a gente for pensar que toda novidade pode gerar medo, a primeira vez que a criança vai a alguns lugares, que ela vê algumas pessoas, tem aqueles medos que a gente já sabe que a criança vai ter, tipo o medo do escuro. Gente, não leva uma criança de 2 anos para o cinema, que você pode ter surpresas, né, desagradáveis. Porque o cinema é uma caverna escura, com barulhão, né? Então, algumas crianças estarão ok? Sim, estarão.
sem problema, mas vá com uma expectativa mais adequada de que ela pode rejeitar e sentir medo nessas situações. E tem aí, gente, aquele medo ainda, sabe aquele medo que a gente ensina a criança a ter? Quem aqui nunca viu criança ter medo de chuva porque alguém ensinou? E às vezes não é nem por querer não, gente. Eu vou contar uma história para vocês que aconteceu com um dos meus. Um dia a gente estava na chácara, era janeiro, né, assim, época de muita chuva aqui no Mato Grosso do Sul. E a gente tava eu, minha mãe, uma tia, um monte de gente lá. E tinha roupa no varal. Aí veio aquela chuva de repente, aquela chuva sem aviso, assim, que já começa a chover, que molha. Aí a gente saiu correndo para pegar, né, a criança pequena, 2 anos, ficou assustado. Mas ele se assustou com a nossa correria, com o varal, com a roupa? Não, ele se assustou com a chuva. Porque a gente falava chuva, chuva, chuva. Ele achou que aquilo era super perigoso. Depois de um tempo, eu consegui tirar esse medo de chuva que eu acho que durou alguns meses. Mas enfim, eis uma situação em que sem menor objetivo causou um medo desnecessário. Mas tem muita gente que ainda tem medo de insetos, baratas, aranhas e ensinam a criança a ter esse medo. E tem o contrário também, tem crianças que não têm esses medos e nós precisamos ensiná-los a ter esse medo. Eles precisam aprender a ter medo desses insetos e outros insetos, principalmente os peçonhentos, né? E aí a gente precisa ensinar a criança que aquilo é perigoso, que ela não pode pôr a mão, também para as coisas quentes, ferro de passar, panela, todos esses cuidados, alguns produtos químicos que nós temos em casa, medicamento, tudo isso a gente precisa ensinar a criança a ter medo. Ok, mas desses são os medos úteis. Esses são os medos saudáveis, em que se a criança não tem, a gente precisa ensiná-la a ter. Mas tem aqueles medos, gente, aquelas manifestações que são aqueles choros intensos, que, enfim... Ou então aquelas preocupações que as crianças maiores têm, tipo uma grande preocupação com prova, uma grande preocupação com situações escuro. Quando a criança lá por volta dos 6, 7 anos, elas têm, não, acho que 5 anos, ela já começa a ter medo de bruxa, zumbi, seres sobrenaturais, sabe? De monstros. Então essa é a fase que as crianças têm medo desses seres, elas não sabem diferenciar a realidade da fantasia, das histórias inventadas, das histórias reais, né? É a hora que ela fica brincando muito de faz de conta, isso tudo, ela também pode ter medo desses seres, né, sobrenaturais que a gente fala. E aí, depois que ela passa um pouco essa fase, ela começa, lá por volta dos 6, 7 anos, também na época começa medo de prova, que foi quando as crianças começam a fazer provas, elas começam a compreender que elas estão sendo avaliadas e elas começam a ter medo do que o outro vai pensar sobre mim. Aí, gente, a gente vai ter uma manifestação um pouco mais diferenciada de medo. Que a criança vai começar a falar com recorrência, eu tô com medo, ou ela não admite o medo. Ela fala assim que ela não quer ir, daí começa a dar respostas vagas, não são respostas organizadas. Sabe aquelas respostas? Não, mas é porque lá é amarelo, é porque lá tem uma árvore em frente, é porque até a gente conseguir, a gente tem que ensinar a criança a relatar o próprio medo. Como que a gente faz isso? Nós ensinamos ela, nós fazendo, nós precisamos dar um modelo. Então, admitir alguns medos nossos, reais e atuais, assim como admitir alguns medos que nós tivemos na idade dela. E também como nós fizemos e fazemos ainda para enfrentar o medo. Porque, gente, o grande segredo é: o medo só diminui quando a gente enfrenta. Não existe mágica, existe o enfrentamento. Porque é quando a situação estressora passa, acaba. O nosso corpo, que está com toda aquela manifestação de medo, sabe? Sudorese, boca seca, treme. Aquilo é tão desconfortável que a criança chora,
Aí a criança tem pesadelo, ela fica falando naquilo o tempo todo, você percebe que ela fica preocupada porque ela relata, ai, eu não quero ir, eu tô preocupado. Aí a dificuldade de adaptação escolar, começa a passar a não gostar de algumas coisas. Muitas vezes é pelo medo. E um medo mal conduzido pode levar a transtornos. Transtornos de ansiedade, depressão, pânico. Eu já tive vários pacientes com pânico. Com pânico porque um evento que deu medo, não foi muito conversado e muitas vezes não é culpa dos adultos, a culpa não, né? A responsabilidade, porque a criança esconde que ela tá com medo daquilo. Ela esconde. A criança maior, ela já passa a compreender que aquele medo pode não ser compatível. Quando ela entende que ela tá com medo. E aquilo pode gerar pânico, né? Então, a gente precisa estar atento a isso. Tem um exemplo claro. A criança não queria mais sair para comer. Mas por quê? Aí até que eu fui investigar. Ela tinha um dia passado mal, que elas foram viajar e comeram na estrada, né, num restaurante na estrada. Ela passou mal e aí ela começou a associar que todas as vezes que ela comesse fora, ela poderia passar mal. Aí chegou num ponto que estava com pânico, já tinha ido várias vezes para o hospital, e aí chegava lá até e falava, é emocional, né? Ela não tem nada fisiológico, né? Então, sim, nós sempre que tiver uma queixa fisiológica, a gente precisa descartar essa hipótese, né? Descartar. Então, é lá no médico, no pediatra, né? Muitas vezes no pronto-socorro, que nós vamos descartar essas possibilidades. Porque às vezes a gente não sabe se o machucado é grave ou não. Então, a gente tem que ir lá, descartou isso, aí a gente fica, ó, não é, você não quebrou, não tem um caco de vidro aí, não aconteceu nada, então agora você está sentindo medo. E o medo a gente vai enfrentar, nós vamos conversar, nós vamos enfrentar a situação. Aí você acolhe, gente. A mamãe, o papai, a vovó, sei lá quem, vovô, tia, está aqui com você, estou te protegendo, você não está sozinho. Eu vou continuar te amando. Com ou sem esse medo, você não precisa ter medo de sentir medo. Eu estou aqui com você e nós vamos passar por essa situação juntos. E aí eu vou te ajudar a enfrentar. Gente, ajudar a enfrentar, não ajudar a fugir, tá? Quando fugir, quando tiver uma justificativa muito notória. Tipo assim, ó, você não precisa enfrentar 10 cachorros pitbull correndo atrás de você. Você não vai... Não, você pode fugir numa situação dessa, tá, gente? Então, é o bom senso óbvio. Eu não vou trocar você de escola porque você está com medo de fazer essa prova, né? Em todas as escolas haverão prova. Nós vamos estudar, a gente vai ficar junto. São situações que precisam ser conversadas, mas para isso você tem que observar seu filho, né? A grande reflexão é qual é o comportamento padrão do seu filho. Você olha para ele, você passa tempo com ele, você consegue identificar? Porque se você consegue passar tempo suficiente de qualidade com o seu filho, você vai conseguir perceber se ele está pelo menos estranho. Por exemplo, a situação de bullying. Ela vai, sabe assim, apagando a criança aos poucos? E aí é um medo intenso e ele não vê saída para se livrar daquele problema. Então, às vezes, requer sim muita observação, mas muitas vezes é uma situação passageira, uma situação fácil de resolver. Mas, gente, está com dúvida? Procure um profissional, procure um psicólogo, procure um pediatra que seja. Não deixe o seu filho sofrendo intensamente numa situação que às vezes pode ser resolvida, mas não se sinta também culpado de não conseguir ajudar seu filho em tudo. Às vezes nós precisamos buscar ajuda e ajuda profissional. Se você gostou desse vídeo, eu te peço gentilmente, deixa um like, compartilha e um beijo. Até o próximo vídeo.